Muito obrigado pela companhia. O que eu vou falar aqui? Eu não vou fazer o processo. O curso que a gente fez presencialmente aqui, a Cláudia, inclusive, estava Marcinha e tudo mais. A gente fez o processo todo junto. Primeira fermentação e segunda fermentação, preparamos para a segunda fermentação, fizemos a preparação para a primeira fermentação. Aqui eu vou mostrar o que eu uso, vou falar sobre coisas que fazem diferença na produção e no resultado, porque talvez alguns de vocês não queiram produzir, só queiram entender, talvez estejam igual o Caetano Veloso, que só quer saber o que é. E aí eu quero, então, começar falando o que é o kombucha, né? E para isso eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu abri o site, deixa eu botar aqui, da Associação Brasileira de Kombucha. Vocês estão vendo, eu espero que vocês estejam vendo minha tela. Então, o que ele diz? É bem simples a explicação deles. Chá fermentado não alcoólico. Uma alternativa saudável e natural, gaseificada e excelente alternativa a bebidas alcoólicas e refrigerantes. Kombucha é uma bebida fermentada não alcoólica, produzida a partir de um chá ou infusão com adição de açúcar, ingredientes 100% naturais. Quem faz a fermentação é a mãe do kombucha, SCOBY, que o pessoal chama, que são as iniciais de Syntropic Colony of Bacteria and Yeast. Então, colônia sintrópica de bactérias e leveduras, e resulta em uma bebida saborosa, refrescante e naturalmente frisante. Durante o processo, todo o açúcar, isso é muito importante, durante o processo de fermentação, todo o açúcar que é adicionado, inclusive das frutas, é consumido pelos organismos e que, em troca, geram componentes que dão características ao kombucha. Gás carbônico, ácido acético, ácido lático, ácido glucônico, álcool, vitaminas e enzimas. Aí diz, muitas pessoas associam o kombucha ao kefir, mas não há relação direta entre eles, porém apresentam características semelhantes devido à fermentação por organismos selvagens. Sua origem, aqui diz sua origem chinesa, isso é um pouco controverso também, a origem do kombucha não é definida até hoje, mas se atribui aos chineses porque eles são assim os precursores na fermentação do que se tem registro. Então, é atribuída a eles com mais de 2.000 anos. Essa bebida possui organismos compatíveis com nossa flora intestinal, enzimas que auxiliam a digestão, além de vitaminas de complexo B e K provenientes do processo metabólico dos micro-organismos. Resultado da bebida saborosa, já falou lá. Bom, eu não quero entrar profundamente em benefício, eu não quero entrar em substâncias que tem ali, nada disso. Isso talvez eu abrisse o áudio da Helena e botasse a Helena para falar aí que ela é estudiosa profunda dessas coisas. Eu gosto também de me informar quando eu vou fazer, para ver se aquilo serve para mim. Aí eu me informo e testo em mim. Se me serviu, eu continuo e vou percebendo os resultados. Nesse processo meu, eu vou tirar a tela aqui momentaneamente. Eu vi que chegou mais a Patrícia aí e o Rodney também. Bem-vindos, então, quem está chegando aí. Nesse meu processo de teste, experiência, muita gente pergunta assim, qual é a dose ideal para se tomar? Qual o resultado que eu vou sentir em mim? O que eu vou sentir em mim? O que eu entendo? Temos que parar de copiar, de achar que o nosso organismo é igual à média. Nosso organismo não é igual à média, ele é único, individual. Cada um vai ter a sua experiência. Para alguns pode ser confortável, para alguns pode não ser confortável. Poucos vieram para mim relatando algo muito desconfortável. Uma dessas pessoas é a Rê. A Rê teve muita dificuldade de consumo do kombucha no começo. Ela sentia mas sentia dores abdominais, uma sensação de inchaço, essas coisas assim. E chegou um tempo até que falou, isso não serve para mim.
eu não vou tomar mais, não me faz bem. Eu, no meu processo, hoje ela bebe, porque ela sempre gostou do gosto, sempre gostou da bebida, mas nunca conseguiu beber por conta desses efeitos. Eu hoje entendo que isso é parte do processo de cura, vamos dizer assim. Cura não, talvez não seja a palavra ideal, né? Mas é do processo de limpeza, de adaptação do organismo a esses micro-organismos que estão dentro dessa bebida e que vão povoar a nossa microbiota, né? O intestino e tudo mais. Então, eu, por exemplo, eu via que era muito comum, quando eu estava estudando, que as pessoas tivessem ou gases, ou normalmente relatavam mais gases, ia ter isso, como a Rê falou, um pouco uma sensação de inchaço, tudo mais, uma diferença nas fezes, ou mais mole, normalmente mais mole, muita gente tem a sensação de soltar o intestino, isso é um benefício às vezes, né, para quem tem constipação. No meu caso, eu passei por um processo de mudança do odor nas fezes e aumenta um pouco de produção de gases. E, normalmente, todo mundo relatava, onde eu estudava, que isso passava em 5 dias, em 7 dias no máximo, durante o processo de adaptação do organismo, bebendo um copo por dia, um copo americano, 200 ml, alguma coisa assim. O meu processo levou 15 dias. Eu passei 15 dias com o meu organismo alterado, com odor forte nas fezes, com odor e com uma produção maior de gases. Cheguei perto do ponto de falar assim, cara, quase igual a Rê fez, assim, num momento meio que desisti, não, isso não serve para mim, mas eu continuei depois desse período até hoje. Hoje eu posso parar de consumir, eu já fiz isso muitas vezes, parei de consumir, fiquei, sei lá, um mês sem consumir e voltei a consumir e não tive não tive que passar pelo mesmo processo. Então eu entendo que isso é realmente um processo de limpeza que o organismo passa, que esses micro-organismos auxiliam o nosso organismo a fazer essa limpeza, a organizar essas coisas aqui por dentro, lá nos intestinos, né? Então, isso é um processo individual. Aí, a dose, eu também entendo que é individual. Hoje, a pessoa pergunta assim para mim, tem um limite? Eu posso consumir 1 litro? Eu posso. Eu consumo, às vezes, 1 litro num dia. Quando eu faço a produção, às vezes eu faço produção muito grande, vendeu mais devagar, eu fico felizão, porque eu adoro. E aí eu já estou quase produzindo de novo, aí eu tampo no kombucha, eu bebo 1 litro, às vezes um pouco mais, e não sinto o efeito colateral negativo, incômodo, não sinto mais nada, nada, nada. Bom, queria falar um pouco das referências que eu tenho também no período que eu estava estudando. Assim, isso chegou relativamente recentemente aqui no Brasil, né? Então, muita referência a gente encontra lá fora. Aí eu vou compartilhar de novo a tela com vocês para mostrar esse site. A fundadora desse site chama Hannah, não me lembro o quê. Ela hoje é presidente da Associação Americana de Produtores de Kombucha. Aqui tem de tudo, de tudo. É uma referência. É em inglês, mas o Google Chrome pode traduzir e tudo mais. Então, assim, a fonte que eu bebi, a maior parte foi... Eu estudei muita coisa aqui de gente nacional, comecei estudando com gente aqui no Brasil, e eu vi que todos faziam alusão a referências do exterior. E aí encontrei um inglês, que eu não me lembro mais e não achei o site dele. É um cara que é especialista em fermentação selvagem. Eu queria tirar uma dúvida com relação a esse prazo de adaptação. O que você tem observado, né? Porque assim, eu me adaptei super bem, né? O meu sogro não tomou alguns dias e não sentiu diferença nenhuma. A Ana já não se adaptou muito bem. E aí,
como eu queria fazer para passar para outras pessoas, Aham. a minha ideia, eu queria ter uma noção de o que eu poderia recomendar para as pessoas para o primeiro contato. Tá. Porque, assim, por exemplo, você vende garrafa aquela de long neck, né? 355, isso. Isso. Então, as garrafinhas que eu comprei aqui é de 300. E Sei. aí, mas eu peguei comprei umas garrafinhas de 200 para mandar como amostra grátis para as pessoas. Legal. Tá? Só que a única minha preocupação é o seguinte, por exemplo, eu gosto do paladar. Uhum. Então, assim, eu sempre que eu compro aí na Udai, eu pego aquela garrafinha, boto aqui na mesa, vou fazendo as coisas, pum, e tomo fácil, 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 Aham. né? Só que para mim não dá nenhum, não me causa nenhum Perfeito. transtorno. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre se você tem alguma percepção, algum retorno dos clientes sobre, tomei uma vez, não me senti bem, ou Uhum. comecei depois que eu tomei, sei lá, durante uma semana que eu me senti um pouco melhor, ou Uhum. senti os efeitos. Beleza, então, olha só. Cara, tem gente que não se adapta, primeiro com o paladar. Isso eu vejo muito aqui. A gente faz muita degustação. Tem gente que não se adapta a sabor de fermentado. Isso é comum. E não tem jeito. Aquela pessoa, ou ela assim, se obriga por conta dos benefícios, passa pelo processo e recebe os benefícios. E aí, ou se adapta ao paladar, ou toma como remédio, isso é uma possibilidade, ou então não vai beber. Especialmente, eu vejo assim, aqui, normalmente, quem não gosta são pessoas. Eu vejo assim, os mais idosos normalmente não gostam. Eu percebo porque eu não sei se é o paladar do idoso. Pode falar, Helena. Abre aí o seu. Kiko, tem pessoas também que têm problema na vesícula, Uhum, que não aceita muito porque o vinagre ele uhum, fermenta, se torna um vinagre, sim. né? Uhum. E isso às vezes também dá esse problema. É um vinagre, essa é a verdade. É um vinagre suave. Então, qualquer pessoa que não tiver contraindicação para consumo de vinagre, consumo de fermentados e tudo mais, deve evitar. É suave, então eu não diria que isso pode causar um problema para a pessoa, em hipótese nenhuma. Mas pode ser que tenha desconforto. Então, assim, eu normalmente, qual é o meu método de teste? Eu insisto por um tempo e vou ver. Tem coisas, por exemplo, fazendo aqui trazendo um exemplo louco, mas enema, enema de café, enema de café é maravilhoso. Mas eu durante um tempo fiz durante muito tempo, 61. meu irmão, semanalmente, quase todo dia. Teve um tempo que a gente estava fazendo quase todo dia. Chegou uma hora que o meu organismo não aceitou mais o café. Como eu ficava enjoado, me sentia mal, taquicardia por conta da cafeína. Então, eu encontrei a minha dose. Tem pessoas que vão poder usar o kombucha, ou porque gostam, como você falou, Roger. Eu adoro, como bebida mesmo, é a minha bebida. É o que eu mais gosto de beber assim, como bebidinha. Tem gente que não. Tem gente que bebe como remédio. Tem gente que pega sem a segunda fermentação, porque aí não tem gás. Tem gente que faz. Essa é uma sugestão que fica também, Rodney. Se a pessoa quiser, pelos benefícios, não faz a segunda fermentação. Pega ele, primeira fermentação, original, natural, sem gás, e bota no suco, ou bota. Eu às vezes faço vitamina aqui, eu bato fruta com ele, bato com o que quer que seja. Um suco que eu vou fazer, boto no suco de laranja, bato com morango, bato com o que quer que seja, porque aí a pessoa não vai sentir o gosto, não vai ter o gás, porque tem gente que não gosta do gás, então a pessoa vai conseguir consumir. Agora, quanto ao resultado do consumo, isso a única maneira que eu consigo ver é a pessoa insistir um pouco mais. Tanto seja para ela buscar perceber algum benefício, às vezes a pessoa não sente no começo, e eu entendo que mesmo que não sinta, está beneficiando, porque ali tem os micro-organismos, tem tudo. Então, mesmo que se a pessoa tem uma saúde
boa, se o intestino funciona bem, se está tudo bem com ela, ela tem boa disposição, ela tem tudo, o que pode acontecer de melhor para ela? Acho que não vai, talvez não vá sentir nada mesmo, mas é certo que vai estar ajudando a povoar a microbiota ou a parte do intestino e tudo mais. É claro que, assim, se você for estudar um pouco mais, a gente fala muito de intestino, eu não consigo esquecer do nosso consumo diário de alho, por exemplo. Então, como é que a gente não consegue manter um intestino saudável se eu tomo antibiótico todo dia? Comendo alho todo dia, eu estou tomando antibiótico todo dia. Está matando a microbiota. Aí depois eu quero repor com kombucha, eu tomo, sei lá, o pessoal toma esses prebióticos, probióticos, às vezes tem comprimido, né? Tem isso assim. E está todo dia matando os micro-organismos do intestino comendo alho. Então, tem uma infinitude de coisas que está ligado nisso daí, que não necessariamente, às vezes, o kombucha não vai resolver. Não adianta querer achar que kombucha é solução para todas as coisas. Mas vamos fazer o seguinte, eu pensei agora, como a tua pergunta a gente viu, para responder a gente toma um tempo, porque a ideia é essa, que todo mundo traga, de repente quem tiver vai anotando, no final a gente bate o papo, que aí segue o fluxo aqui. Bom, eu estava falando sobre os equipamentos. Aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, como eu disse, eu tenho produzido uma faixa de 10 a 15 litros por semana. Por semana não. A cada 10 dias, assim, que é o para vender aqui no DA e o consumo. Acho que tem longe, né? Acho que assim ficou melhor. Aí, aqui, eu uso esses potes que a gente tem aqui que usa aqui, a gente usa para o granel aqui. São potes que você compra nessas lojas de coisa, esses potes de palmito, né? Compra um potão de palmito que você vai ficar com essa parada aqui. Isso daqui, eu uso esse rolinho. Isso a gente compra no mercado. É como se fosse um papel toalha, mas ele é pano, na verdade. É um paninho que você lava depois. Ele que eu uso para tapar, porque na primeira fermentação precisa respirar. Aqui é elástico mesmo, esses elásticos que usa de escritório. Prendeu aqui, pronto. Aqui não sei se dá para vocês verem. Nesse daqui eu acho que vai dar para ver melhor. Aqui está a colônia, está bem escuro. Aí eu acho que melhorou. Tá dando para ver? Não sei. Kiko, coloca na direção da parede que a gente vê melhor. Sobe. Né? Vê aqui. Isso. Aí. Isso, agora está o bichinho aqui. Isso aí, tá vendo? Aqui estão as colônias. Mais embaixo fica um pozinho, às vezes tem uns cabelinhos caindo dele assim, aqui no outro tem. Isso são as leveduras. Então, normalmente eu produzo nesses potes. Aí, deixa eu mostrar. Eu vou pegando, então, e trazendo aqui para frente da câmera para vocês verem. No processo, o que é importante? Não usar metal que não seja inox. Então, por exemplo, panela de inox. E eu uso, essa daqui é menor um pouco. Essa é a que eu uso, linda. Então, essa é a que eu uso. São 5 litros nessa daqui. Normalmente, como eu produzo 10, o que eu faço? Eu faço chá com o chá verde na quantidade para 10 litros, só que aqui só tem 5. Depois eu boto meio a meio. Aqui no pote eu transfiro a dose daqui e completo com água para ficar a quantidade ideal. Então, se for usar metal, que seja inox. Então, durante o processo, outras coisas que se usa. Esse daqui eu uso para botar o voal. Quer ver? Eu vou botar aqui para vocês verem. Que quando a gente vai colher, aqui está o voal. Eu envolvo ele assim. Botei ele aqui. Aí aqui eu vou derramar o kombucha. Vou pegar o potão, vou derramar aqui, claro, com uma panela embaixo. E aí o que cair de pedaço de colônia de bactéria ou de levedura vai ficar nesse voal aqui.
Aqui por baixo vai passar só o kombucha e pronto. Isso no processo de colheita. Uso plástico, silicone, também pode ser, para misturar o açúcar quando está fazendo o chá. Como eu falei, eu não vou falar muito do processo. O processo depois eu vou mandar para vocês. Eu tenho 2 PDFs com o processo detalhado. Então ali dá para vocês seguirem o passo a passo. Quem não tiver o Scooby me fala, que aí eu arrumo o Scooby para vocês. Agora que eu vi, Marcinha chegou aí, Marcinha que eu estava falando, que consome também. Aí, uma coisa que é muito controversa dentro da produção de kombucha. Açúcar. O pessoal fala, não, mas eu não tomo, não uso açúcar branco refinado. Eu também não uso açúcar branco refinado. Agora, quem vai usar não sou eu, quem vai usar é o kombucha. Então, o melhor açúcar é o pior açúcar. O melhor para a produção é o açúcar branco. Eu te digo, por experiência própria e por estudo, deixa de lado, cara. Não usa mascavo nem pensar, de coco nem pensar, porque só fica feio, sujo e a colônia vai sofrer. Ela não vai produzir bem, não vai se reproduzir bem, vai ficar todo o processo vai ficar mais sofrido. Então, é esse brabo aqui mesmo, que eu no começo eu tinha até vergonha de comprar. Eu ficava com vergonha de comprar isso no mercado, que há muito tempo que eu não uso, mas é para ele. E o kombucha vai consumir tudo. Se você colher no ponto certo, ele vai consumir tudo. Não vai ficar nada do açúcar, nem do adicionado e nem da fruta. Porque depois a gente vai adicionar. Na segunda fermentação, a gente vai adicionar. Eu vou mostrar para vocês também o que eu costumo trabalhar. Bom, então vamos fazer aqui. Botei a água, fervi, botei o chá verde. Isso é importante. Kombucha, tradicionalmente, é chá, ou seja, chá é Camellia sinensis. Então, chá branco, verde, preto, oolong ou rosa. Esses são os chás que a gente tem por aqui. Parece que tem mais um, mas aqui não acha. Vermelho. Que são chá feito da mesma planta. Diferente é o tempo de colheita, a torra, quando ele é torrado e tudo mais. E isso faz diferença no resultado da bebida. Então, quando você faz com chá branco, que é ela sem torra, vai dar uma cor mais clara e um sabor um pouco menos amargo. Você faz com chá verde intermediário, com chá preto, fica bem mais amargo. Bem, fica mais amargo e fica um pouco mais escuro. Então, nesse processo, até aqui, então, a gente está na primeira fermentação. Botou a água, aí tem a dose, a quantidade certa, 10 gramas para cada litro de água, 10 gramas de chá, 50 gramas de açúcar para cada litro de água. Isso eu vou passar para vocês. A água esquentou, botei o açúcar, dissolvi o açúcar ali. Aí a água começou a querer ferver de novo, eu apaguei, boto o chá verde, a planta, né, ali. Aí, uma coisa que eu percebi que é muito importante, o tempo de infusão, o tempo de imersão, não deixa passar de 20 minutos, porque senão amarga. Amarga muito, muito. Se você deixar passar de 25, 30 minutos, quando você for beber depois, ele vai fazer a fermentação, tudo beleza, vai fazer a segunda fermentação, tudo beleza. Quando você for beber, você vai falar assim, porra, fiz alguma besteira aqui, porque não está gostoso. Então, não deixa passar. Eu marco o relógio para mim com 17 minutos, que aí está próximo dos 20, ou seja, a planta vai soltar bastante ali o tanino, tudo que ela tem de bom para dar, e beleza. Outra coisa importante nesse momento, a gente que medita evita a cafeína, né? Então, o que eu sofri muito muito, sofri muito, parece que sou até mal, mas não sofri nada. Mas eu percebi que eu estava tendo uma dificuldade enorme de meditar quando comecei a tomar kombucha. Primeiro, eu não associei, eu comecei nessa minha experiência de todo dia tomar, e eu tomava uma garrafa, às vezes meio litro, eu estava produzindo, né? Às vezes um pouco mais, meio litro. Então, comecei a perceber que minha meditação
estava difícil. E eu fiquei tentando, falar, cara, por que eu estou tendo tanta dificuldade de meditar? E fiquei matutando. Um belo dia, deu o estalo. Falei, kombucha. Eu já parei de tomar café já há muitos anos, não tenho consumo de cafeína, que assim que eu me lembro, nada que eu consuma. Maçã tem cafeína, mas uma dose mínima, então nada que assim que seja considerável. E aí eu pensei no kombucha, aí eu caí dentro para estudar como que eu poderia produzir um kombucha com baixo teor de cafeína. Isso é um pulo do gato. Isso eu ralei para caramba para achar. Então, quem quer produzir e quer evitar a produção de cafeína, quer evitar cafeína na bebida, cafeína em poucas doses ela pode ser muito benéfica, né? Fazer. O que você faz? Eu, normalmente, eu botei um voal. Eu tenho um voal para coar, eu tenho um voal para o chá. Então, quando eu vou botar... Uma coisa, essa é uma dica também. Antes eu jogava o chá, media, pesava, jogava dentro da panela, deixava lá o tempo e depois eu ia tirando na concha, coando, ou eu derramava no coador e tudo mais. Dava muito mais trabalho do que botar o chá aqui. Pesa quanto você quer, vai lá do chá, pesa. Eu vou fazer 1 litro, 10 gramas, pesa 10 gramas, bota os 10 gramas aqui, fecha e joga isso daqui dentro da panela. Deixa lá o tempo, pronto. O que eu faço para tirar a cafeína? Eu boto chá aqui e fervo uma outra panela separada. Aquela panela é o que vai ficar alta concentração de cafeína. Eu vou pegar esse chá que eu vou usar, independente de quanto for, vou mergulhar nessa outra panela. Quando a do chá mesmo que eu vou consumir já estiver pronta, eu vou mergulhar essa daqui lá e vou deixar de 30 segundos a 1 minuto. Deixei ali 30 segundos a 1 minuto, eu tiro e mergulho na definitiva. Aquela parte mais grossa contém, segundo os estudos aí, de 50% a 75% da cafeína do chá. Então, de 50% a 75% vai embora naquela primeira água. Eu descarto aquela água e pronto, pego o chá, mergulho lá. Então, essa é uma dica para reduzir o teor de cafeína. Quem quer bebida cafeinada, com um teor mais forte de cafeína, mantém. Não tem... É só não fazer isso. Fizemos essa primeira etapa. Beleza. O chá está pronto. O chá está pronto. Eu vou botar, claro, eu vou ter provavelmente o chá, assim, eu mostrei esse, mas tem muita gente que faz com chá. Esse é um chá comum, chá verde comum, desse que a gente vende em lojas tipo Udai. Esse aqui a gente vende lá no Udai, eu peguei o potinho lá. Esse daqui, porque o que a gente faz, eu faço sempre com chá orgânico. Sempre que se eu tenho acesso orgânico, eu sempre vou optar pelo orgânico. A diferença de preço, cara, no final, tudo bem. Aqui, ó, R$ 4,90 100 gramas. Aqui, se eu não me engano, é R$17 100 gramas. É muito mais caro. A bota R$17 100 gramas, eu faço 10 litros de kombucha. Então, pô, R$17 é R$1,70 que você vai gastar em cada litro, cara, para você beber um negócio sem veneno. Então, usa o orgânico, por favor. Se não quiser, usa o tradicional mesmo. No começo, eu falo para todo mundo usar esse daqui mesmo. Porque às vezes vai errar, às vezes usa o tradicional, depois passa para o orgânico. Agora, beleza, então está pronto lá o chá. A gente vai pegar o potão, esse potão, provavelmente depois que eu fiz, se eu fiz mais chá, é porque esse daqui eu já colhi. Eu já tirei esse daqui, deixei um restinho, que a gente sempre vai fazer, a colônia vai ficar, e vai ficar um pouco que é o starter. Aí eu vou repor com aquele chá que a gente fez. E aqui está pronto para a primeira fermentação, que vai começar de novo. Vai ficar lá, eu boto em cima da minha geladeira, num lugar que não pegue sol, isso também é importante. Não é nada assim, tem uma amiga que uma vez me perguntou, mas será que isso é bom? Porque um negócio que não pode pegar luz, a gente pensa, às vezes, energeticamente, que é algo que não tem luz, é algo, então, das sombras. Então, tem esses pensamentos também. Mas não é tão brabo assim também.
Por que não pode pegar, não deve pegar o sol? O sol, a gente sabe que a radiação ultravioleta é antibactericida, ela mata bactérias, né? E isso daqui é uma colônia de bactérias. Então, dificulta o processo de trabalho da colônia. Então, ela pode ficar no claro, ela deve ficar num lugar arejado. Eu deixo em cima da geladeira, não pega sol, fica ali, e ela gostou muito do lugar dela. Isso você também vai percebendo na tua casa, onde ela vai produzir bem e tudo mais. Coloquei ali, o potão já vai trabalhar. Agora, o que eu colhi, a gente vai para a segunda fermentação. Aí eu faço segunda fermentação nessas garrafinhas aqui, como o Rodney tinha falado. Eu testei muitas coisas. Tentei fazer reaproveitamento de garrafinha de suco, que a gente vende suco aqui na loja, o pessoal bebe. Mas o que acontece? Vedação. Se você quer que dê gás, tem que ter uma boa vedação. Senão não vai dar gás. Nesse processo, uma coisa muito importante que também aqui, a gente evita o consumo de álcool também, né? Então, é uma bebida que produz uma quantidade pequena de álcool. Aqui no Brasil, Estados Unidos e alguns países, até 0,5% de álcool não é considerado bebida alcoólica. Mas eu não quero falar do que é considerado e do que não é considerado. Tem ou não tem. Não importa o que a lei diz, está falando do real e não do que criaram. Então, é bem provável que haja um pouco de álcool nessa dose, de 0,5% até 1%. O pessoal diz que às vezes chega até 1,5% num processo normal. O que determina a produção de álcool? Açúcar e levedura. Essas duas coisas é que vão fazer. Então, se tiver muita levedura no teu kombucha e muito açúcar, açúcar vai ter. Ele vai produzir bastante álcool. Como eu faço para produzir com menos açúcar? Primeira fermentação não tem problema. Primeira fermentação está aberto, vai respirar e tudo mais. A atenção tem que estar principalmente na segunda fermentação. Então, o que eu faço? Nesse processo, tem o que a gente chama, normalmente tudo que tem fermentação a gente chama de cabeça e cauda, né? Então, a parte de cima normalmente chama de cabeça, o meio corpo, o fim cauda. As leveduras elas tendem a descer. Se você for ver, aqui não dá porque senão eu vou entornar. Mas embaixo fica um pozinho, fica um resíduo ali. Essas são as leveduras. Quanto mais próximo do fim você colher para usar, maior a produção de álcool do teu kombucha. Então, o que normalmente eu faço? Quando eu vou colher, eu tiro a colônia de cima. Normalmente eu tiro de um pote e deixo em outro, enquanto eu estou colhendo. Colho da cabeça e do corpo e deixo a cauda. Tirando a parte de cima da bebida para fermentar, tende a haver uma menor produção de álcool. Eu ainda não fiz a medição de álcool do nosso kombucha, mas essa semana, não por coincidência, eu encontrei com um amigo que tem uma ferramenta que mede. Ele me falou o nome, eu não me lembro, mas eu vou pegar para fazer essa medição. O pH é uma bebida ácida, como a gente falou, é um vinagre, né? Ela tende a se tornar um vinagre, é uma bebida avinagrada, então ela é ácida. O que se diz é que entre 3,8 a 4,2 é um kombucha saudável, com essa acidez. Eu recentemente comprei essa canetinha aqui, por outros motivos. Uma outra bebida aí que eu queria preparar, que precisava de medidor, porque eu sempre produzi e nunca media. E por curiosidade, eu medi. Aqui ela marca o pH. Medi e deu 4,0 o kombucha que a gente está consumindo, que é já envasado, já segunda fermentação. Então está dentro dessa margem. O pessoal, pelo que eu estudei, o pessoal diz de 3,8 a 4,2 é o desejável. Nesse momento aqui, enquanto está na primeira fermentação, a acidez ele não está muito ácido, por isso que esse é o momento crítico que tem que ter cuidado. Na hora que, se você não deixar muito starter, deixar muito pouco starter, é a hora que pode dar algum problema. Normalmente não dá. É uma colônia muito fácil de lidar, é uma bebida muito difícil de ter problema. Eu acho que há uns 3 anos que eu produzo, 2 anos, 3, alguma coisa assim. 2 vezes eu tive problema.
Uma, eu dei algum mole no manejo e aí deixei cair alguma coisa dentro. E aí imediatamente descarta. Quando eu vou colher, eu sempre olho tudo e vejo se tem alguma coisa estranha. E outra foi alguma coisa do processo mesmo que deu fungo. É raro, mas acontece. Aí eu descartei também e é bola para frente. Vamos de novo, ele não para, a gente não para também. Então, essas duas coisas eram muito importantes que eu queria falar, que eram como definir o álcool e como definir a quantidade de cafeína no kombucha. Deixa eu pegar aqui o meu papel. Bom, eu anotei higienização também, porque os equipamentos eu mostrei. Aqui, o que eu tenho usado? Os sabores que eu faço hoje aqui, que são os sabores que funcionaram, que a galera adora. Goiaba com maçã, eu uso esse suco aqui, de goiaba com maçã. Agora que eu estou vendo por que as pessoas às vezes têm dificuldade de mostrar as coisas na câmera, porque a câmera inverte espelhada, eu boto para um lado, ela vai para outro ali. Bom, e goiaba com maçã, esse daqui eu já tenho pronto. Então esse aqui eu não tenho muito trabalho, não faço muita invenção. Eu fiz muitas invenções no começo. E a verdade é que as pessoas gostam do mais tradicional mesmo, gostam muito. A gente que é um pouco diferentão gosta, vai inventando, vai botar pimenta do reino, bolinhas de pimenta do reino, e vai criando anis e damasco, corta o damasco e bota. Para venda, eu vejo que as pessoas gostam do mais tradicional mesmo. Outro sabor que eu faço que não é tão convencional é uva com alfazema. Aí eu uso essas alfazema flor, né? A gente também encontra nessas lojas, aqui no DAI a gente também tem. Eu bato a alfazema no suco. O pessoal fala, faz chá e bota. Não. Eu boto o suco no liquidificador, boto a quantidade de alfazema no liquidificador, bato tudo, depois vou no voal, coo e boto. Isso é uma outra dica. Ajuda muito para quem quer até produzir para alguém, como o Rodney falou, seja para vender qualquer coisa. As pessoas gostam de kombucha liso, sem pedaço. Poucos gostam, alguns gostam de com pedaços. Nós, que eu disse, somos diferentões, a gente gosta de ver o gengibre ali dentro, um pedaço de cúrcuma, sei lá, um anis, bota uma estrelinha ali dentro, vai ficar bonitão. Mas a maioria das pessoas gostam de pegar uma bebida uniforme. O de goiaba, ele já é, quando você vira, ele fica um resíduo e mistura e tudo mais. Então, mas você não precisa usar suco, você pode usar fruta mesmo, cortar pedaços de maçã e botar ali dentro. Isso tem que usar a imaginação. Eu vou ter que falar sobre higienização. É algo que tem que cuidar, óbvio, mas é muito simples, cara. É uma bebida muito forte. Para quem vai fazer para si, não se preocupa muito com isso. Poucas coisas você pode fazer para fazer dar algum problema lá. Claro, se você tiver com a mão imunda, se você tiver sujo, se tiver... Lógico que isso daí é um pouco de bom senso, né? Agora, tem gente que não toda vez ferve tudo. Não precisa na sua produção caseira para você. Essa é a minha opinião. Quem gosta de fazer tudo, os virginianos talvez aí vão querer talvez ferver tudo e botar. Pode ser muito legal. E assim, para quem quer fazer para vender, é importante ter esses cuidados. Ela não estraga por nada e também não estraga depois, né? O que vai acontecendo é que ela vai ficando menos palatável. Então, quando eu boto aqui, eu escrevo aqui, data de fabricação, eu boto o mês, boto aqui, data de fabricação, o mês e o ano. Pela minha experiência, até 90 dias ela está palatável. Depois de 90 dias, já fica muito avinagrado. Mesmo na geladeira, mesmo é vivo. Cada vez que você fizer, vai ficar de um jeito. A bebida é viva. Por mais que a gente siga um padrão. Eu sigo um padrão aqui. Eu uso isso daqui para medir quantidade de suco que eu vou colocar, quantidade de kombucha que eu vou colocar. Isso também é uma dica que eu deixo, por experiência. De 10% a 30% do volume total de suco, ou fruta, ou o que quer que seja. Se você botar mais do que esses 30%,
vai ficar muito suco. Se você botar menos que 10%, vai ficar só kombucha. Para mim, a dose ideal é em torno de 30%, é o que eu uso aqui no Udai. Quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês têm de dúvida. Então, boa noite, pessoal. Muito bacana aqui que você está fazendo esse encontro aí para falar do kombucha. Legal. Eu sou, como você está falando, né? Sou entusiasta porque eu uso já tem 1 ano e meio, talvez 2 anos, e como eu conversei com você, né, lá no começo, mudou completamente meu organismo, sabe? Então, eu tenho síndrome do intestino irritável. Muitas pessoas têm a síndrome do intestino irritável que vão mais frequentemente ao banheiro, e para mim é o contrário, né? Para mim é a vida inteira brigando para tentar ter uma rotina normal. E, gente, o kombucha foi, assim, transformador para o meu organismo. Como você Então, consome agora... hoje, Marcinha? Oi? E como você consome hoje? Assim, como é a tua rotina de consumo? Eu bebo todos os dias de manhã. Eu acordo de manhã, eu bebo 1 copo d'água e um pouco mais de meio copo de kombucha e completo com água, sabe? E vou mudando os sabores, os sucos, assim. Você mesmo que Saborizo faz, com né? maracujá, com uva. Eu faço e consumo todos os dias de manhã. E você E faz, assim, esse que você falou, você faz com segunda fermentação ou sempre primeira fermentação, aquele que a gente chama de natural? eu geralmente faço com a segunda fermentação. Ah, legal. Mas nesses dias frios, por exemplo, que a minha produção não acompanhou o meu consumo, eu consumi mais do que a velocidade da colônia, né, por conta dos dias frios, aí eu consumi direto na primeira fermentação mesmo. Sabe? Aqui eu vejo que normalmente quem usa como tratamento, a maioria dos que compram aqui, normalmente eu produzo até para eles assim, na garrafa de 1 litro, tipo essa daqui, e natural. Então, eu vejo que a maioria das pessoas que usam como tratamento prefere. Eu adoro o saborzinho da fruta na bebida e acho maravilhoso. Para mim, assim, como eu disse no começo também, eu não tinha uma necessidade, mas hoje eu sei como que eu sinto o benefício. Para mim, o meu benefício é no ânimo, vamos dizer assim, porque tem um pouco de cafeína, mas tem, e ajuda nesse ânimo. Mas como a Marcinha, eu ouço aqui também, muita gente vem comprar, até por orientação terapêutica, vamos dizer assim, para tratamento de prisão, de ventre, muitos fins, e fico maravilhado assim com o resultado. Eu apresentei a uma grande amiga minha que também tem a síndrome do intestino irritável, ela é o inverso. E Uau. assim, ela também tem tido resultados maravilhosos, sabe? Ela não fica mais sem, porque regula muito o organismo dela. Então, eu percebo que o benefício vem desse uso continuado. Seguir, seja como você falou, meio copo por dia, mas tomar ali sempre e dar resultado, não tem como. Eu quero perguntar. Fala, Eu fiquei com dúvida no lance que você falou para diminuir a cafeína. Tá. Você tem um método que você catou aí na internet ou você que foi percebendo isso? Não, então eu encontrei um gringo que ensinou a fazer isso. Eu vou ter então 2 panelas, uma panela com o chá que eu vou consumir, a outra menorzinha com o chá que eu vou descartar. Botei a quantidade de erva de chá verde que eu vou usar, mergulho naquela panelinha pequena, 30 segundos a 1 minuto. Dali eu tiro e já boto direto na minha, aquela água. Na panela maior. Isso, boto na maior, e aí eu vou deixar aquele prazo que a gente falou, de 15 a 20 minutos. Para a gente que medita, faz toda a diferença.
Sim. A minha pergunta é a seguinte, é que você falou do alho, né? A gente faz assim, tempera tudo com alho. O arroz tem alho, o feijão Tudo. tem alho. Aí, essa quantidade de alho que eu uso, que é pouquinha, por exemplo, eu uso um dente para uma xícara de arroz. Não fica aquele forte, Uhum. mas esse arroz dura, eu como pequenas porções. Essas pequenas porções estariam matando a minha fauna intestinal que você falou lá, essa coisa assim? Uhum. Então, isso eu também poderia convocar a Ermavati aí para falar um pouquinho. Mas se a gente não se prolongar, que eu também vou só encurtar, tudo vai fazer diferença. O mínimo que você consumir vai fazer diferença. Claro que se você consome pouco, o resultado é menor. Mas faz diferença. Então, porque o consumo Você é acha que era... diário. Entendi. Tipo assim, um dia eu como alho, no outro dia eu fico sem alho. Já resolveria? Resolver, eu não sei, mas vai melhorar. Porque pensa o seguinte, o que quando a gente pensa assim nos benefícios do alho, o que ele é? Todo mundo vai falar antibiótico. É um maravilhoso antibiótico, e não é. É um maravilhoso antibiótico, é poderosíssimo. E qual antibiótico você toma todo dia? Nenhum. Nenhum. Antibiótico tem a dose exata, No o máximo 10 tempo dias. exato. Você está precisando de antibiótico, come alho. Está com algum problema que você precisa matar o que tem ali por dentro, come alho. Usa como remédio. Depois, corta o alho. É difícil o processo. Entendi. Arroz eu consigo comer só no sal. Gengibre, pode usar. Eu não sei temperar feijão. Então, pode usar gengibre se você quiser, pode não usar. A gente usa a safete da gente, que a galera do yoga que está aqui, todo mundo passou por esse, por esse processo aí, cara. Sofreu pra caramba para largar do feijão ar. com o quê, então? Hã? Feijão. Então, feijão. Eu só sei temperar feijão com alho. Louro é uma delícia no feijão. Eu boto louro e alho. Tiro o alho e deixo só louro. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Hoje eu gosto do feijão, sabe como? Só no sal. Só Sal. o feijão no sal, no ponto, porque também não pode ter muito. Não, Porque também aí não você como sente muito o sal. gosto. Agora eu gosto de temperar também. Então hoje, sabe o que eu faço no feijão? Quando eu vou botar ele na pressão, eu taco-lhe páprica defumada ali dentro. Eu taco-lhe cominho em pó. Misturo aquilo tudo, boto na pressão. Cara, fica delicioso. Ou eu uso pantiaforan, que o Dada faz. Adoro feijão com pantiaforan. É um temperinho que o monge faz, que deixa aqui para a gente vender. É tridosha, né? Serve para todo tipo de constituição, essas coisas Eu ia falar isso agora, depende do doce. Serve para todo tipo de constituição, então, e é delicioso. E claro, tem isso daqui, quer ver? Vou pegar. Esse é o substituto inicial para todo mundo que quer deixar o alho. Isso daqui é essa fétina. Cara, é alho com cebola. Se você cheira isso daqui, Vende aí? é alho com cebola. Não é, mas é. Você tem? A gente tem. Eu acho que agora os dados não estão indo à Índia, então não estão trazendo com essa história do corona. Mas eu acho que ainda tem 1 ou 2 lá. E isso daqui é a ajuda para todos que querem. Fala, Helena. Cuidado quem tem pressão baixa, porque a safete dá baixa pressão. Para quem tem pressão alta, é uma maravilha. Não, a minha pressão é normal. Eu até tenho um pouco de pressão baixa, mas não, assim, não sinto muito resultado, é sinal que para mim não tem grandes problemas. E outro que eu gosto muito no feijão, esse é o pantiaforan que eu estava falando. Aqui, ó, são 5 São 5 temperinhos que o Dada faz. Eu refogo isso daqui e boto. Você quer um tempero para o arroz? Semente de mostarda. Só. Refoga a semente de mostarda. Quando ela começar a estalar, você joga o arroz, refoga junto ali. Eu vou te falar que dá cheiro de sangue. É meio bravo. Azeite? Refoga com azeite? Então, o azeite, o óleo que você quiser. Eu uso óleo de girassol aqui, é o que a gente usa. Mas dá para substituir. Essa questão do alho, eu assisti numa palestra de Ayurveda, o cara falando.
Falou, cara, não adianta a gente querer ter flora intestinal saudável comendo antibiótico todo dia. Eu mato minha microbiota, eu mato todos os seres que estão ali e depois quero tomar kombucha, aí fico tomando outras coisas. Não adianta. Regula o consumo, evita, se conseguir cortar, ótimo, e faz experiência. Alho e cebola é muito controverso, porque a gente está muito enraizado na nossa cultura. Eu digo para todo mundo, não acredita em mim, testa, pega e fica uns dias. É que a cebola já me dá gases. Eu como, mas não muito assim, direto. A cebola tem história com anemia, a cebola tem outras histórias. E para a imunidade, uma receitinha que o Dada me ensinou, que é tiro e queda. Açafrão, se tiver a cúrcumazinha raiz, melhor ainda. Açafrão, limão e uma pimenta do reino, uma pitada de pimenta do reino. Bate com água, um pouquinho de água e toma de manhã, 2. Se você já tiver com imunidade baixa, se você já tiver querendo ficar gripado, 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite. Se você quiser só manter um copinho por dia, isso eu vou te falar. Eu começo a ficar ou com a garganta alguma coisa, qualquer coisinha que eu sinto, eu faço, eu só preciso de uma dose. Eu tomo um dia e acaba o meu problema. Copinho d'água, meio limão ou limão inteiro? Meio limão, nada disso você uma precisa pitada de açafrão. Um pedacinho assim de cúrcuma, se você for bater a raiz. Eu tenho ela em pó. Em pó você pode botar uma colherinha de café. Uma colherinha de café. Tá. E pimenta do reino, uma pitadinha, não precisa dar gosto, é só para melhorar a absorção da curcumina, né? Ou uma pitadinha de pimenta do reino, ou uma gotinha de óleo de coco. Você pode usar também o óleo de coco ali para poder ajudar a absorção da curcumina. Ou pimenta ou óleo. Ou óleo de coco. Extra virgem. Valeu, gente, pela companhia. Obrigado aí. Boa noite para vocês. Obrigada.